Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes e o título é o seguinte, Novos Bastidores. O que eu soube hoje é que o Pedro, reticência. Mauro César abre o jogo sobre o Flamengo. Vamos ver que jogo é esse que ele abriu? Trocando de janela e vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Agora, Mauro César Pereira, vamos falar do jogo de hoje, né? Flamengo e Olímpia no Maracanã. Um Maracanã que vai estar lotado, né, ali de costume, 63, 64 mil pessoas. Só que um Flamengo que conseguiu achar uma crise num momento tão especial. Então, como diz o Casimiro, o Flamengo é o pai da crise, né? Porque o Flamengo tem 20 jogos, nos últimos 20 jogos, só uma derrota. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo não perdeu. Vem de uma invencibilidade de 10 jogos. E o clima é pesado. Aí, dando informações que eu tenho, não sei se são as mesmas que você tem, Pedro não está falando com o Sampaoli. Não estão se cumprimentando. E outra, aí a informação que eu tenho, o foco do Pedro e do staff do Pedro hoje é sair do Flamengo. O foco, a gente sabe que tem a janela árabe, que só fecha no dia 19 de setembro, tem a janela da Premier League, que só fecha no fim de agosto, e a janela do futebol português, que fecha também no fim de agosto. Ou seja, há negociações. O Pedro, quando ele recebeu essa proposta da Arábia Saudita, que eu mesmo trouxe aqui, de 25 milhões de euros, cerca de 25 milhões de euros, a postura dele é que ele preferiria a Europa. Ele gostaria de, se houver uma transferência, ir para o futebol europeu. Agora, diante dessa informação, Mauro, eu quero saber se você tem as mesmas informações. A informação que eu tenho é que o foco do Pedro, a vontade hoje, é sair. Claro, pode ter uma conversa com a diretoria, com o Sampaoli. Eu só estranho isso, Mauro. Por que a diretoria não pega os dois e fala assim, vem cá, isso aqui é Flamengo, isso aqui não é escolinha, isso aqui não é creche, vocês não precisam se gostar. Vocês se respeitem, se cumprimentem, pronto, vamos ter um clima saudável e continua. Porque do jeito que tá, isso pesa, e a gente sabe que pesa. Pô, esse papo de não se cumprimentar, não se falar, não sei o que, isso realmente é coisa de escola, mano. Isso é parada de escola. Profissional não tem que ter isso. Tu tá sendo pago pra prestar um serviço pro clube. Se esse serviço, o bom andamento desse serviço, passa por você falar com o cara, trocar ideia, receber uma ordem, acatar essa ordem e tal, você tem que fazer. E eu acho que isso aí, não tem que a diretoria pegar os dois... Isso tinha que partir do Sampaoli, eu já falei num vídeo anterior que eu lancei aqui. Se é comigo, chamo na minha sala. Se eu fosse o Sampaoli, né? Chamo na minha sala e falo, Pedro, olha só. Eu entendo que você está insatisfeito. Mas assim, eu iria munido de números, né? Entendo que você está insatisfeito. Mas o meu trabalho aqui, uma parte desse trabalho depende de você, cara. Eu preciso de você. Porque hoje eu estou usando o ataque com o Bruno Henrique e o Gabriel. Que é um ataque que já funcionou, já estava aqui no clube funcionando antes de você chegar, inclusive, pela informação que eu tenho. Eles têm uma boa sinergia juntos, eles são mais participativos sem a bola do que você. O esquema que eu prefiro atualmente passa por um ataque com eles dois. Mas você é uma excelente opção para eu poder trocar o jogo, você é uma excelente opção para eu começar certas partidas. Você é um centroavante excelente, eu preciso de você. A gente tem títulos pra conquistar. Eu acho que pode ser que a gente não consiga conquistar se você não estiver junto com a gente, pô. Preciso de você. Esses títulos estão em xeque aí agora. A gente não sabe se a gente vai conseguir por causa de toda essa situação, cara. Eu entendo que você foi agredido por um profissional que trabalhava pra mim. Hoje ele não trabalha mais. Já saiu do clube. Eu já vou trazer um outro profissional. Então, pô, eu preciso de verdade que você esteja junto com a gente 100%, cara. No final do ano você pode, se você quiser sair, eu vou entender perfeitamente. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas vou entender perfeitamente. Você tem que ver o que é melhor para sua carreira também. Mas hoje você tem contrato, está no clube e eu conto com você. Eu quero saber qual é o problema, o que há, o que eu faço que te desagrada, qual é a questão. Porque aqui, ó, aí munido de números, né? Olha, a minutagem que você tem como titular comigo, desde que eu cheguei ao clube, é a mesma que você tinha com o Dorival. Eu tenho 1 minuto a mais que o Dorival, inclusive. Mas é basicamente a mesma coisa. Sendo que ainda tenho meses de trabalho pela frente. Meses de trabalho. Para poder, né, desenvolver. E você vai jogar mais partidas. Com certeza você vai jogar. Vai ter partidas que você vai iniciar. Outras que você vai vir do banco. Mas você vai jogar. Porque eu preciso de você, cara.
Só que eu preciso que você faça o que eu mando. O que é que eu mando? Que a gente sabe que o Sampaoli manda e o Pedro não faz. Ressuscitaram uma entrevista do Davi Luiz ano passado que ele falava disso aí. Que o Pedro fica puto quando ficou... a gente fala com o Pedro, ele fica puto, mas não sei o quê. Você pode procurar aí na internet, tem aí. Isso é uma matéria do GE, inclusive. O Sampaoli já até falou em coletiva que ele pede ao Pedro para ser mais participativo, para dar combate na saída de bola, para ocupar mais um espaço ali e não ficar aceitando marcação dos zagueiros, para se apresentar, para fazer jogadas na intermediária, fazendo um pivô, que é algo que a gente sabe que ele sabe fazer. Só que ele quer ficar enterrado esperando a bola chegar. E aí isso aí é complicado, pô. Mas se eu tô na posição de treinador do Flamengo, pô, eu já tinha chamado ele para trocar uma ideia e tentado reverter essa situação. Pô, tu chega pro cara e explica pra ele que você precisa dele, mostra por quê. Fala com números por que você acha que ele tá errado nessa luta que ele tá tendo agora. Pô, não tem como você não reconquistar o cara, pô. Trocar uma ideia, pra pelo menos, se ele não vai virar seu amigo, mas pelo menos pro respeito voltar. Cara, trocar uma ideia, se cumprimentar, pra você poder ter uma abertura pra chegar nele. Olha só, Pedro, ó, a movimentação é por aqui, ó. Se apresenta naquele posicionamento ali, que o Gabriel vai vir pelo outro lado aqui, e vocês juntos ali vão conseguir uma jogada. Ó, dá combate no zagueiro, vai em cima dele, que não sei o que. Saca? Pra voltar essa conversa acontecer. Porque com esse clima de colégio de ensino fundamental vai ficar difícil pra caramba, pô. Estamos falando de um clube profissional, um dos maiores do mundo, que fatura mais de 1 bilhão por temporada. Pô, isso aí não pode estar acontecendo. Jogador vai ficar fofocando, jogador vai ficar conversando, os amigos do Pedro vão ficar de um lado, os não amigos vão ficar do outro, os que defendem o Sampaoli do outro. Tipo, acabar com a palhaçada. O momento é tão bom. Fiquem bem enquanto o Pedro estiver no Flamengo. Você acha que isso pode acontecer e quais são as informações que você tem disso e se isso pode contaminar um pouco o grupo para o jogo de hoje, que o Pedro não está relacionado. A diretoria decidiu tirar o Pedro do jogo contra o Olímpia no Maracanã. Primeiro, assim, eu acho que com relação ao afastamento do Pedro, eu achei perfeito. É o mesmo tratamento dado a vários outros jogadores, inclusive o Gabigol, quando cometeram atos de insubordinação, de disciplina. O Gabigol foi afastado, Mauro? Porque eu vi algumas pessoas na internet foi afastado. O Gabigol não foi, o Vidal foi. Não, agora ele foi multado e teve uma ocasião, há um ano e pouco, que ele foi afastado. Porque nessa do Marcos Braz ele não foi. Aí ele foi só multado. O Pedro tem duas punições. Uma é a multa. A multa é pelo não ter aquecido. O afastamento porque ele não apareceu segunda-feira. Essa é a diferença. O Gabigol, são duas, né? São duas punições. Então, por isso que ele não joga. Tem gente que está punindo o clube. De certa forma, sim, você tira um jogador. Mas eu acho também que ele treina hoje. Não é que ele não vai trabalhar, ficar de folga. Ele tem que se apresentar hoje para treinar. Pelo menos é o que estava previsto. Deve estar treinando, deve ter treinado essa hora. Não sei qual foi o horário que deram para ele fazer essa atividade. Eu acho correto, porque eu acho que são duas coisas distintas. O problema policial, que foi tratado como tal, ele teve todo o suporte, e o erro que ele cometeu. O que eu soube hoje de manhã foi que ele reconheceu o erro na conversa que teve depois com os dirigentes, com as pessoas do clube. Que é o mínimo, né? Porque é óbvio que ele está errado. Se recusar aquecer é um erro e não aparecer e não dar uma satisfação também é um erro, é evidente. Isso é uma coisa que não precisa nem discutir. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu não sei se são os agentes dele, quem é que faz isso, mas agora é um festival de vazamentos do tipo, uma insatisfação, eu quero não sei para onde. Ele pode ir para onde ele quiser. A multa dele é de 100 milhões de euros para o exterior. Evidentemente, nem precisa pagar tanto. Se aparecer alguém com uma proposta, ele vai embora. Agora, não será fácil. Primeiro, o Flamengo não precisa do dinheiro urgentemente para pagar as contas. Então, pode muito bem dizer não. Segundo, não vão colocar uma plaquinha de promoção, né? Liquidação, coisa parecida na porta, ali na entrada do CT ou na Gávea. Não vão colocar. O jogador não está à venda. O que eu soube, inclusive, é o seguinte, a única coisa que aparece no Flamengo até agora sobre Pedro são sondagens e intermediários que procuram pessoas do clube para saber quanto vocês querem. E a resposta costuma ser, se você tem uma proposta presente, o jogador não está à venda, não vou dizer quanto. O Flamengo não bota um preço, ele espera a proposta. Não, você quer. Quando o cara. Até uma pessoa me falou de manhã, falou, cara, não são os agentes do Pedro, são pessoas que aparecem querendo fazer negócio, aí pergunta quando... Candidatos à intermediação. A intermediação, para tentar ganhar uma comissão e tal. Quanto vocês querem do jogador? Fala, a multa dele você sabe qual é, pô. Eu vou pagar a multa, faz uma proposta. Se a proposta interessar. Só que se o Flamengo vender o Pedro, ele não consegue contratar ninguém. Olha, não é que não consiga contratar. Pode pegar um atacante aí que está sem contrato e conseguir trazer. Mas é muito difícil, o mercado fechou. Você não pode trazer mais gente de fora. A propósito, sobre o negócio de mercado fechou, o De La Cruz foi para a Arábia. Agora não tem mais De La Cruz nem agora, nem ano que vem. De La Cruz foi jogar no Al do Rail, sei lá o nome do time lá.
Então você vai ter uma baixa e você não consegue repor, só para o ano que vem. Então, qual é o interesse que o clube tem em vender o jogador? Nenhum. Essa questão do relacionamento, o relacionamento do Sampaoli com os jogadores em geral, ele não é um relacionamento assim super amistoso. Agora, quem contratou também, eu falei agora do Atlético, tem que saber quem está contratando. O Sampaoli é assim. Ele não é o Dorival, ele não é o brother, como o Renato, que é amigo dos caras, não. E ele não é de compor, como o Dorival compôs, como o Rogério Ceni compôs com os jogadores. Ele é um cara de um tratamento mais distante. Barra jogador não dá satisfação. Agora, quem contratou, sabia quem estava contratando. Agora vai querer que o São Paulo mude. O Vitor Pereira no Flamengo estava diferente do Vitor Pereira do Corinthians. Muito mais ameno, muito menos, assim, digamos, temperamento mais calmo, né? Nas coletivas se percebia isso e tudo mais, talvez até pelos acontecimentos anteriores à chegada dele. Problemas de relacionamento de Paulo Souza, especialmente com jogadores, português como ele. Não deu certo. Aliás, eu fico pensando o seguinte, para alguns jogadores do Flamengo, qual é o perfil que eles querem de técnico? Porra. Afinal, se cobra, não dá certo. Se não cobra, também eles não defendem o cara. Por exemplo, o Dorival. Não gostavam tanto do Dorival? Por que fizeram aqueles jogos ridículos depois que ganharam os 2 títulos do ano passado? Aqueles jogos decretaram a saída do Dorival. As finais. Não as finais, os pós-finais. Já estava de férias antes as finais também foram. Nas finais, eles jogaram mal, embora tenham vencido, não jogaram o que podem, o que deveriam, mas os títulos ofuscaram um pouco isso. E os jogos depois. Estava todo mundo de férias já. Por que se preocuparam em ter 42 dias de férias? Antes da saída do Dorival já estava definido. Em meio à não renovação dele, melhor dizendo. Né? Não, assim, definiram as férias, aí depois houve a não renovação do Dorival. Por que eles não voltaram? Não, vamos voltar, depois de 30 dias, treinar com o professor Dorival, entrar no ano que vem arrebentando, tem um Mundial de Clubes, tem várias competições no começo de 2023. Não. Então, o que esses caras querem, afinal? Esses caras são jogadores que eventualmente estejam insatisfeitos. No caso do Pedro Sampaoli, eu concordo com você. Eu acho que alguém tem que chegar e falar, então vamos resolver isso aqui, cara. Não pode ficar dessa jeito. Não é escola, Se de fato fica um olhando para o lado, outro para o outro, tem que resolver esse negócio. Até acho que caberia ao Sampaoli até uma iniciativa de aproximação, porque o cara que ele levou para o clube deu um soco na cara do Pedro. Então acho que aí o Sampaoli deveria fazer o movimento. Se não fez, está errado. Foi o que eu falei. Se eu sou o Sampaoli, eu já tinha chamado o Pedro na minha sala para trocar uma ideia. Fala, tipo, 1h30 conversando com o cara, explicando, pedindo a ele, pô, cara, conta um pouco da tua história, quero entender o que houve, como foi tua formação, onde você jogou. Saca, conversar com o cara, falar o meu ponto, querer escutar o dele. Pô, a gente ainda não teve. Desde que eu cheguei, não tive a oportunidade de te conhecer melhor, a gente trocar uma ideia. Pô, quero trocar essa ideia com você, pô, vamos conversar, pô. E, saca, entender. O que tá vendo, cara? O que foi que te falaram? O que você tá vendo que você não tá gostando? Eu tentaria uma aproximação com o cara. Falar, pô, e aquele papo todo, pô, eu conto com você, cara, eu preciso de você. A gente tem 3 títulos pra tentar conquistar aí. E a tua presença é fundamental. É fundamental. Você é um dos melhores atacantes. Nessa função que você joga, um dos melhores que existe no futebol mundial, pô. Preciso de você à nossa disposição, com vontade, disposto a entrar pra matar um leão por dia, pô. E eu quero entender o que eu preciso fazer pra poder ter esse Pedro junto comigo do meu lado. E aí, mano? É isso. Chama o cara e conversa. Pedro, é isso. Ele é o líder também. Nossa relação é profissional. O meu estilo é esse, eu quero o melhor pra você, eu quero você jogando bem. Você pode não gostar do estilo, mas é assim que vai ser. Com relação ao que aconteceu, eu penso isso, aquilo outro. Acho que ele é o cara mais experiente, ele é mais velho, rodado. Acho que cabe a ele. Acho que caberia ao São Paulo. Se o São Paulo não fizer, acho que alguém deveria interferir. Isso é o que eu penso. Se de fato está vendo essa situação. Isso tá sim, Maurício, é certeza. Agora, não só com ele, não. Tem mais jogadores também. A coisa é mais ou menos assim, quem joga tá tudo bem, quem não joga fica de narizinho torcido, né? E como o São Paulo não fica dando explicações, isso se acentua, né? Esse é o ponto. Agora, repito, quando contrataram não sabiam que era assim? Ele é assim. Eu não sei nem se está certo ou está errado. Eu tenho dúvida se o técnico tem que dar tanta explicação quando barra ou não. Porque acho que se não joga... Alguns casos acho que deve. Rodrigo Caio tem história no clube. Se ele não usa o cara, não custa conversar. Por que ele não joga? Entendeu? Quando ele está à disposição, no final de semana ele tá... exato, acho que não custa. Mas o estilo do cara é esse. Quem contrata tem que pensar antes. Eu falei do Felipão, Atlético, a mesma coisa do São Paulo e Flamengo. Quando contrataram, tinha que ter pensado. O perfil do técnico é esse, nosso elenco é esse. Isso vai casar? A maioria dos clubes, o dirigente não entende, não sabe essa parada. Ele contrata o treinador com base no nome do cara. Já conquistou isso e aquilo, tem nome. Mas, pô, tem que olhar o DNA do clube, como é o estilo do clube de jogar, como é a formatação do elenco. Por exemplo, esse elenco que o Flamengo tem, agora já está bastante mudado, já tem opções para o treinador fazer mais ou menos o que ele quiser. Mas antes do São Paulo chegar, era um elenco mais formatado para jogar com dupla de ataque, 4 homens de meio de campo.
Saca? Variações disso aí, 3-5-2, 4-4-2, etc. O estilo do Sampaoli casa com isso? Talvez não. Aí é o que eles deveriam ter avaliado isso. Hoje já deram opções a ele. Ele já tem a opção do Luiz Araújo para compor ali na ponta direita e variar, ou ele ou o Everton, sendo o Everton um outro tipo de posicionamento. Mas o dirigente não vê isso, não vê a forma. Pô, esse cara gosta de jogar mais esse futebol de contra-ataque, né? O famoso reativo. Isso combina. O Flamengo, por exemplo, não joga assim, não tem como. Quando trouxeram o Abel Braga lá atrás, já sabia que não ia dar certo primeiro, porque esse cara tem um DNA perdedor no Flamengo. Ele é um anti-absurdo. É o protagonista de uma das piores derrotas que eu vi o Flamengo ter, que foi perder pro Santo André dentro do Maracanã, final da Copa do Brasil. Surreal trazer esse cara de volta pro Flamengo, não tinha motivo. E o futebol que ele gosta de pregar nos times que ele treinava é esse de ficar jogando, dando a bola para o adversário no contra-ataque, etc. Cheio de conceitos do século passado. Não servia para o Flamengo, trouxeram. Os caras não estão ligados. Ah, não, porque já teve. Ele teve aí no futebol, no momento que foi campeão mundial, e tem títulos aí, tem um currículo, uma bagagem. Porra, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E o dirigente geralmente não vê isso. Sai contratando qualquer um com base na imprensa, com base no nome do cara, e não avalia. Pô, vamos ver como é que é o estilo de jogo desse cara. Vamos assistir algumas partidas do último trabalho dele e ver se casa com o nosso elenco, se funciona bem, sabe? Não fazem isso. Ou vai dar problema. Isso tinha que ser pensado. Aí a diretoria que tinha que ter visto. Eu acho que está sendo até de propósito. Um cara mais curto e grosso, um cara mais direto para acabar. Aí se for isso, é para acabar. Para acabar, então, tem que começar a negociar os jogadores que eventualmente resistem a isso. Os focos, né, dessa resistência, que o elenco já mudou muito em relação a 2019. Aí tem que ser coerente até o final com o cara. E ir negociando um ao outro. Mas negociar um ao outro, o Pedro pode ser um deles, eventualmente, embora não seja de 2019, quando surgir proposta. Eu acho muito difícil que apareça a proposta assim. Agora, tem um detalhe também, que aí se querem colocar o Pedro na Inglaterra e tudo mais, que eu não sei se as pessoas pensam isso, se são agentes dele, outras pessoas que falam isso. Primeiro, na Inglaterra, ninguém vai aceitar que ele se recuse a aquecer, tá? Ele vai ter que aquecer. Na Inglaterra, nenhum clube vai aceitar que ele não se apresente numa segunda-feira para treinar, porque está insatisfeito, mesmo depois da agressão que sofreu. A não ser que ele desse uma explicação. Se ele tivesse mandado um WhatsApp segunda-feira, 8 da manhã ou domingo à noite, olha, eu não quero treinar, não tô legal e tal. Cara, eles iriam ter arranjado uma desculpa. O Pedro não está em condições ainda, ganhou folga nessa segunda-feira, se apresenta amanhã. Aí na terça-feira ele ia apresentar. Mano, eles iam dar qualquer justificativa. Pedro sente dores no rosto, está com um inchaço, por isso foi liberado do treino, vai ao dentista. Eles iam dar uma desculpa e pronto, acabou. 8 da manhã, ele mandasse uma mensagem 7 da manhã, ou então, de repente, domingo à noite, fala, pô, pessoal, não consegui um dentista hoje, meu dente está doendo ainda, meu rosto, eu vou ao dentista amanhã, tudo bem? Pô, tudo bem, tranquilo, a gente avisa aqui. Pronto. Mas, pô, ele sumiu, aí, horas depois, foi dar justificativa, porra. Segunda-feira, 8 da manhã, ou domingo à noite, olha, eu não quero treinar, não tô legal e tal. Certeza, não ia ter problema nenhum. Informar todo mundo. E tudo bem, porque eu tenho certeza que eu conversei com a pessoa do clube que me falou, nós não vamos discutir punição do Pedro já. Vamos esperar ele voltar, respeitar o momento. Como ele não foi na segunda, os caras sapecaram a multa na sequência, porque aí a coisa ficou... Eu acho que não está errado nesse caso, porque, peraí, a gente tem que agir rápido, senão vira uma bagunça isso aqui. E muitos, eu já questionei tantas vezes, eu critiquei tantas vezes paternalismo dos dirigentes. Quantas vezes aqui a gente falou? Paternalistas, passa a mão na cabeça do jogador, derruba o técnico, não cobra o jogador, os caras não correm, o técnico cai, os jogadores não são cobrados. Eu falei isso aqui 1 milhão de vezes, não posso ser incoerente. Eles agora estão jogando duro. É isso aí. Foi assim com o Marinho, foi assim com o Vidal. Antes o Léo Pereira também teve uma punição também. O Michael, acho que teve outros casos mais atrás. Mas agora foi Marinho. O Gabigol. O Gabigol, discussão no vestiário com o dirigente. O Vidal, aquele piti lá no jogo do Boa Vista, jogando chuteira longe e tudo mais. E o Marinho, o jogo do Blesse não quis viajar. E no caso do Marinho, foi até negociado, né? Foi embora do clube. Então, acho que é isso, a relação é profissional. Acho que nesse caso estão agindo da maneira que tem que agir. Agora, se o Pedro quiser ir lá para fora, além dessas indisciplinas não serem toleradas no ambiente profissional, não só na Inglaterra, em qualquer lugar onde haja o mínimo de organização, tem outra questão. O que o São Paulo cobra dele, que é uma participação mais ativa no jogo, sem a bola, cara, vai ser cobrado em qualquer lugar. Agora eu vi, por exemplo, gente especulando aí, o Benfica está vendendo o Gonçalo Ramos, aí já fala... Eu falei com vários colegas aqui de Portugal, a meta do Benfica é o Giménez, que é um atacante do Feyenoord.
22 anos, mexicano. E o outro jogador que eles comentam lá é o Beltrán, que deu um belíssimo passe pro gol agora o segundo gol do River da vitória de virada sobre o Internacional, o gol do Solari, os dois gols foram dele. Esses jogadores, especialmente os mexicanos, só que o time holandês estaria disposto a pedir 40 milhões de euros, o Benfica não trabalha nessa faixa, contrata 20, 25 milhões, nunca chega na faixa dos 40, né? Então isso talvez viabilize. Mas não, eles não olham o mercado brasileiro. E aí tem um detalhe, o técnico do Benfica, gente, não é mais o Jorge Jesus faz tempo, é o Roger Smith, que é um alemão que veio da Holanda, é um cara que olha para o mercado ali dos países nórdicos, ali para a própria Holanda e vizinhos, né? Ele não olha o mercado brasileiro. E o perfil de atacante que eles procuram é um cara participativo, como se diz, é o atacante que é o primeiro a defender, que é o cara que é o primeiro a marcar, né? O Pedro não é esse cara. Então, se o Pedro quiser ser competitivo no mercado europeu, ele tem que mudar e fazer o que o São Paulo está pedindo para ele. O São Paulo pode ajudá-lo. É irônico isso. Mais e marcar mais. Marcar mais, participar mais sem a bola, que é uma coisa que ele não faz sempre, entendeu? Ele é um atacante com muitos recursos, ele é um ótimo jogador, mas ele tem que aprimorar. E se ele quiser realmente fazer carreira lá fora, ele já bateu lá e voltou. Aí tem uma discussão. Por que ele mal jogou com o Montella numa Fiorentina em crise? Em que o Vlahovic nem fazia os gols que começou a fazer depois. Ele entrava em alguns minutos. Por que será? Talvez tenha sido por isso também, pela postura em campo, mais estático e tal. O que esse cara está cobrando dele, o técnico, que talvez eles não se gostem, é algo que se ele conseguir evoluir, vai ser bom para ele. E até viabiliza mais uma aventura europeia, uma nova chance na Europa. Agora, assim, vai ficar tendo mil especulações. O que eu acho que vai acontecer é que ele vai acabar ficando, a não ser que surja uma proposta de um mercado alternativo. Eu acho que ele vai embora. Então, mas tem que surgir a proposta. Com a proposta. Não vai ter... custou 14 milhões, vão chegar com... Não vão vender. Não vão vender. A não ser que tenha essa conversa, que a gente está tanto... Não vão vender. Eu acho que a diretoria... Marcos Braz, senta aqui os dois. Vem cá, vocês têm que se respeitar. O Vampeta falou aqui, Marcelinho Carioca detestava o Luxemburgo. Trabalhavam. No futebol tem vários. Eu vou fazer só um questionamento ao Mauro. Antes a gente vai para um break na rádio. Eu só não tiraria o Pedro do jogo. Porque eu sou um desses que você falou, que eu acho que você tirar o Pedro, você está prejudicando o time. Suponha, o Gabigol sofre uma lesão num jogo tão importante, né? Um mata-mata onde o Flamengo precisa fazer gol, em casa. E aí não tem. Você não tem um substituto pro Gabigol à altura, um centroavante. Eu não tiraria o Pedro do jogo por isso. Se fosse um jogo um jogo de fase de grupos de Libertadores. Concordo. Tem que tirar, tem que punir. Agora, é um jogo de mata-mata. Não, em nenhuma circunstância você tira o cara do jogo, suspende ele que ele não pode jogar. Você tá punindo o clube, pô. Você contrata o cara, paga um salário alto pra ele estar à disposição do treinador e poder estar em campo. Você não... A pior punição é essa. Você deu 5% de multa no salário do cara, dá mais 5%. Manda 10% para reincidente, 10% do salário. Beleza, mas tirar do jogo, isso eu nunca vou concordar. Não tem condição. Tirar do jogo... Ah, não, é porque quando eu tiro do jogo ele não tem a chance de jogar e fazer gol, ter minutagem. A única coisa que ele consegue fazer quando tá em campo é fazer gol, que ajuda o clube, fazer um passe para gol, que ajuda o clube, ganhar mais minutagem para estar mais em forma e aparecer mais no mercado aí, enfim, ganhar mais a oportunidade de ser visto por possíveis pessoas que queiram contratá-lo. E de qualquer forma, se quiser contratar, vai ter que pagar o clube. Só o clube sai perdendo quando você tira o cara do jogo. É uma punição imbecil. O Marcos Braz foi o idealizador disso daí. Punição imbecil, coisa de idiota. Não se faz isso, não. Tirar o cara do jogo é idiota. Tirar do jogo é idiota. Não tem que tirar ninguém do jogo. O cara tá com raiva, tá puto. Ah, o Pedro tá puto, quer sair que não quer ir embora do Flamengo. Problema seu. Vai tomar 10% de multa no salário e tem que estar em campo lá. Se mandar aquecer, vai ter que aquecer. Se mandar entrar em campo, vai ter que entrar. E se não entrar, opção do treinador. Ok, mas vai estar lá. Ou no banco ou em campo. Porque tua função aqui é trabalhar pelo Flamengo. Você é funcionário, recebe salário, tem que estar ali à disposição do treinador. Se ele quiser ou não quiser te botar. Acabou. Não tem, não, está suspenso, não irá para a partida. Porra, isso é uma punição das mais idiotas que eu já vi. Onde o Flamengo pega o Olímpia tendo que fazer diferença, que é um adversário... Sim. Só pra fazer um adendo, imagina que você tem uma churrasca, uma hamburgueria. Aí, o motoboy, um cara aleatório que presta serviço pra você, deu um soco na cara do teu chapeiro. É o chapeiro que faz uns hambúrguer na chapa lá. Aí, beleza. Aí o teu chapeiro não aparece pra trabalhar um dia, depois diz, eu fui pro dentista porque eu tomei um soco na cara, não sei o que, meu dente tá doendo. Beleza. Aí quando ele volta... Você dá uma punição de 5% no salário do cara e deixa ele fora da chapa no dia seguinte. Quem vai ficar na chapa? Cadê teu chapeiro pra fazer teus hambúrguer?
O cara ganha salário pra fazer hambúrguer, porra. Bota o cara na chapa. Ah, mas ele tá com raiva, tá chateado e não apareceu aqui pra fazer os hambúrguer no dia anterior. Vai pra chapa, puto, o problema é dele. Ele tem que estar na chapa fazer hambúrguer gostoso. E se não tiver gostoso, vai tomar outra punição. É isso. É um empregado do clube, tem que estar prestando serviço pro clube. E o serviço dele onde é? Dentro de campo. No banco ou dentro das 4 linhas. Porra, tirar do jogo é idiota. Mais fraco. Não, eu entendo. O aspecto Entendeu? técnico, nisso eu concordo isso, com você. porque você não tem um substituto. Mas eu acho que tem uma questão maior aí do que o jogo. Eu acho que isso é maior do que o jogo. Que é realmente mostrar que tem que ter um mínimo de organização, gente. Não adianta o Flamengo ter orçamento de time europeu, contratar jogador lá fora, essa coisa toda que todo mundo elogia e ficar nessa relação paternalista. O cara errou. Ele errou. Não, multa pesado. Multa ele. E já expôs também o jogador, já deixou claro, estamos punindo, foi punido pelos dois, 2 multas que sejam. Porque isso é uma preocupação. Sabe o que eu acho que é pouco questionável? Por isso que eu acho que o Sampaoli tem que ter essa conversa com o Pedro. Porque o Flamengo não pode contratar mais, não. Então, quem que viria pro lugar do Pedro? Não é pra substituir o Gabigol. Isso estamos de acordo. O que eu acho curioso é o seguinte, o pessoal fala assim, não, os agentes do Pedro não sei o quê, o pai do Pedro esteve na reunião. Essas pessoas, elas acham que o Pedro está 100% certo? Essas pessoas aconselham o Pedro sobre seus eventuais erros? O Pedro tem alguém... São perguntas que eu faço, tá? Não estou afirmando nada, que eu não convivo, não conheço esses caras, nunca falei com eles. Eles chegam pro Pedro e falam, Pedro, aqui você errou. Olha, isso aqui o Sampaoli está certo. Dessa forma sua de jogar e tal. Você pode achar o cara uma mala intragável, mas isso aqui, se você for para a Europa, bonitão, os caras vão te cobrar bem mais do que isso aqui. E o técnico lá vai te barrando, não vai te dar satisfação, não. Alguém acha que vai dar satisfação? Alguém acha que ele vai chegar amanhã no time... De novo, vamos ficar na Premier League. Não vai. Pô, o Guardiola tirava o Gabriel Jesus, não dava satisfação. Pô, o Gabriel Jesus estava lá se lamentando, quase chorou no Denilson Show, falando que... porque ele me tirava, comecei a jogar pela ponta, e que não sei o quê, porque ele botou um lateral pra jogar na posição e não me botou, por isso eu fui pro Arsenal. Se ele tá esperando que na Europa vai ser fácil. Né? Aí ele vai lá pro jogar no... O que aconteceu com o Cristiano Ronaldo agora no Manchester United? Exato. Onde ele foi ídolo. Isso. E um técnico que estava tentando se firmar, que também vinha da Holanda, né? Tentando se firmar. Agora ele conquistou lá um prestígio, mas na época não tinha ainda. E barrou. Então amanhã, sei lá, o técnico atual do Tottenham, por exemplo, de onde está vindo o Lucas Moura, ele veio do Celtic. É um técnico australiano de origem grega. O sobrenome dele é super complicado, não vou conseguir nem repetir aqui. Imagina que esse cara vai parar o Pedro vai parar no Tottenham. Será que esse técnico daria explicação para ele deixar ele no banco? Sabe nem falar português. Vai ficar, olha, Pedro, vou te botar no banco por isso. A barreira acabou, cara. Então, assim, se você quer o mercado europeu, o Pedro quer... Ele já bateu lá. Não funciona assim. Eu diria até que o que o São Paulo faz é muito parecido com muitos técnicos lá de fora. É uma relação profissional, não vou te escalar hoje, acabou. Agora, eu concordo que alguns casos merecem uma conversa. Porque o Flamengo não vai ter o substituto. A gente vai Como eu falei, o caso do Rodrigo Caio. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan agora em 5 segundos, né? Já vou... De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, porque essa conversa, Mauro, que a gente está falando, de que tem que ter, que deveria ter Pedro e Sampaoli, porque o Flamengo não pode mais contratar. Se o Pedro for embora... Só pode contratar um jogador que seja sem contrato, livre, como foi o Davi Luiz há 2 anos. Então... É um mercado muito restrito. É por isso que o pessoal tá falando aí que o Flamengo talvez possa contratar aquele Lanzini. Porque o Lanzini... E o foguetório aí. O Lanzini tá sem contrato. Então o Lanzini é um cara que, se o Flamengo quiser contratar, ele pode chegar aí até ser inscrito, jogar, etc. O Lanzini tá livre no mercado. Mas para contratar um cara agora, não tem como. Traço livre, como foi o Davi Luiz há 2 anos. Então, é um mercado muito restrito. Aliás, o Flamengo não tem. Aliás, tem uma informação, não só de centroavante. A tendência é não vir mais ninguém, justamente por isso. O Flamengo tentou Palácios, do Bayer Leverkusen, além do Wendel, do Claudinho e do... O Lanzini foi oferecido, mas o Flamengo não se interessou porque achou que não era a posição prioritária, que é mais um meia, né? Queria um jogador como o Wendel. E o Wendel, além da questão dos valores, o time russo, o Zenit, queria um valor 11 milhões e pouco de euros à vista. E em cima disso, quando você vai pagar à vista, incide 18% de imposto. Então esse valor já iria eram 9 milhões, que com o imposto iria 11 e tanto à vista. E foi super inflexível. Eles acabaram não negociando. Eu acho também que assim, tem 2 coisas aí. Para trazer jogador mais ou menos não adianta. O cara vai ficar no banco, vai ficar mais um ali que não vai jogar. Né? É melhor aproveitar algum garoto da base. Não adianta trazer um jogador razoável. Tem que trazer jogador de um nível mais alto. E também não dá para fazer qualquer tipo de negócio, né? Eu acho que no caso aí do Zenit foi uma negociação que não funcionou justamente porque os valores eram muito exagerados e as condições de pagamento. O Claudinho, eles nem responderam sobre o Claudinho. Simplesmente eles ignoraram.
Não houve nem resposta. E o Wendel não, eles conversaram e tal, mas não houve uma aproximação. Então a tendência é não vir ninguém, não deve vir ninguém, não deve ser contratado ninguém. Gente, O Gazprom... então, fazer negócio com eles é complicado. Pentacampeão nacional e tal. E não tem nenhum problema de grana. Realmente é complicado. Só sai se realmente eles liberarem o cara. E venderam o Malcom agora, né? Por 45 milhões, mais 15 milhões em metas. É um negócio maluco, né? Eu queria falar sobre a punição. Todos os assuntos que vocês falaram está perfeito, mas eu queria só falar um pouquinho sobre a punição. Eu vejo a punição ao Pedro como uma atitude correta do Flamengo. E nas últimas horas surgiu a informação de que essa era um prejuízo que o time estava tendo, impedindo que ele continuasse no jogo. Eu vejo diferente isso. Eu acho que tem que mostrar para o Pedro e para todos os outros, quem fez isso no futebol fez corretamente, que há vida sem ele, sem quem toma essa postura. O ego é muito cruel. E geralmente ataca quem está no palco principal ou quem está sob o holofote mais forte. Então, precisa mostrar que o time tem um elenco, que o time pode ser competitivo sem ele. Isso vale para qualquer um. Não jogou ele pela janela. Tirou, acho até uma punição simples. Concordo, mas hoje não tem um 9 mas não reserva. importa. Importa, o Flamengo para mim não importa. Pra mim importa. Na minha opinião, não importa. Eu acho que importante é o Flamengo, importante é o elenco, importante é mostrar para todo o grupo que, olha, o cara cometeu uma indisciplina, porque não adianta punir o Nogueirinha. Mas ele vai ser punido, o que eu digo é não sair. Não importa. O que eu digo é chama pra conversa e acaba a palhaçada. 10% acaba a palhaçada e tudo resolve em pizza. Não é assim. Ele cometeu um ato de indisciplina. Ele é um cara importante. É importante. Ele não é titular, mas ele é um cara importante. Então, quando você tem que punir uma indisciplina, é muito justo, diante dos olhos de todo o elenco, que você, justamente, tenha motivo suficiente, puna um cara que é importante. Punir o Nogueirinha não tem nenhuma força. Qualquer um pune. Então ele cometeu uma indisciplina. O cara que deu um soco nele foi demitido. Acho que o Flamengo agiu corretamente em não misturar o Sampaoli nisso. Não é porque um auxiliar faz uma grande lambança que você vai mandar o treinador embora. Então, ok. É isso que eu queria dizer. Mas eu não concordo com nada do que ele disse praticamente. Porque, não tem essa de, porque... tem que mostrar pro Pedro que existe o Flamengo sem ele, não sei o que. Tá punindo o clube. Suspender o cara foi uma medida idiota. Dá mais multa no salário dele, sei lá, inventa algum tipo de questão sem ser tirar o cara do jogo. E Perno, você ainda não falou dessa situação do Pedro. Pedro, você concorda com o Mauro e com o Vanderlei ou comigo? Você tiraria o Pedro do jogo? Eu sou o único da mesa por enquanto que eu não tiraria, por preocupação com o resultado. Tem que ser punido? Tem, multa, já foi chamada a atenção. E outra, eu teria essa conversa, e aí o Mauro concorda um pouco, porque é difícil você perder um 9 como o Pedro e não poder repor. Não pode, o Flamengo não pode contratar ninguém que não esteja livre no mercado. Ou seja, o Gabigol não... O Henrique Ceifador tá livre no mercado, o Cruzeiro rescindiu o contrato com ele, olha aí, que legal, uma oportunidade de mercado aí. Tu queria o Henrique Dourado de volta? Pênalti ele não perde. Vai ter substituto. Porque, Cebolinha não joga como centroavante. O Bruno Henrique. Sim, mas você tira a função do principal jogador do Flamengo ali ao lado do Arrascaeta. Sim, mas o Bruno que é o Bruno Henrique fazendo a profundidade, pô. Ele se movimenta por todas as funções de ataque e a tendência é que nessa reta final de carreira dele seja cada vez mais um homem mais perto do gol, mais próximo da área. Eu acho que tem que doer um pouco no Pedro, sim. Eu acho que é claro que a ausência no jogo de hoje, numa situação extrema, pode significar algum tipo de prejuízo técnico, caso o Flamengo se enrole todo no jogo. O Flamengo é franco favorito, mas se der tudo errado, é evidente que o Flamengo não vai ter essa arma para tentar desembaralhar a questão. De qualquer forma, ele tem que sentir um pouco, sim. Primeiro, assim, a origem de todos os problemas foi o erro dele. Agora, é aquela coisa. Ele cometeu um erro, o agressor foi muito além, óbvio, cometeu algo muito mais sério, muito mais grave, e já foi devidamente punido, demitido e tal. Um é demitido, o outro é punido pelo clube. Eu acho que o encaminhamento é esse. Agora, veja, como
o Pedro precipitou o erro. Não acho também que tem que ser cobrado aí de São Paulo e tomar a iniciativa de chegar e falar: Pedro, vem cá, vamos lá, vamos conversar, vou te dar mais uma chance, quero que você... Não, eu acho que não há nenhum inconveniente da direção ela oferecer as condições para que os dois se encontrem e conversem. Mas eu não vejo necessariamente que o Sampaoli tenha que tomar iniciativa de coisa nenhuma. Não foi ele que começou o erro. Calma aí. Não foi ele que começou. Mas o preparador físico dele, que era o homem de confiança dele, deu um soco na cara do Pedro. Também aí vale uma conversa. É o que eu digo. Eu fui o primeiro a criticar o Pedro, disse que ele tinha que ser punido junto, disse que foi ele que começou a crise. Mas, Piperno, a gente está falando de um jogador e de um líder. É um líder. O treinador é o líder. Se alguém tem que falar, esse alguém é o líder. E se o treinador não falar, quem tem que falar é a diretoria. Ó, vem cá os dois. Chega de palhaçada, é a mesma coisa. A gente briga aqui e aí o programa cai de rendimento porque a gente tá brigado. Ué, vai chegar nosso diretor e vai falar: vem cá, ó, chega da palhaçada. Vocês podem ser brigados, mas aqui no trabalho vocês vão discutir igual, vocês vão debater igual. A mesma coisa, alguém tem que chamar os dois pra conversar. Eu acho porque ficar nesse negócio de escola, não falo com ele, não cumprimento. Gente, alguma liderança tem que acabar com esse clima. Porque o clima é óbvio que contagia todo o grupo. Eu acho Foi o que o Mauro falou. Tem um grupo de um lado, dos que estão insatisfeitos de não jogar, e tem outro grupo. Ué, isso vai e pode contagiar um Flamengo que vive uma boa fase falando-se de resultado. Então, eu acho que a direção, como eu disse antes, ela pode promover esse encontro. Mas não acho que o Sampaoli tenha que tomar a iniciativa de: olha, eu quero encontrar o Pedro para que a gente resolva isso. Eu acho que a gente tem que deixar um pouco o paternalismo dessas relações que permeiam o futebol brasileiro de lado. Senão vai ser sempre assim: puxa vida, errou, tá bom, vamos lá, vamos chamar o cara, a gente dá um abraço, passa a mão na cabeça e tá tudo bem. Não é assim. O jogador tem que sentir um pouco, o jogador também tem que ser dono da responsabilidade. Ele precipitou a confusão, ele foi a vítima depois, ele foi vítima de uma agressão. É fato. A direção do clube já se posicionou e já puniu, o agressor. Então, eu acho que não é agora o Sampaoli quem tem que provocar essa conversa. Claro que é o Sampaoli que tem. Ele é o treinador. Ele tem que provocar essa conversa. Chamar o Pedro na sala dele, trocar uma ideia e punir o jogador. Suspender ele da partida, tá punindo o clube. Essa é a minha opinião. Bota aí nos comentários o que você acha a respeito disso, se você concorda comigo, com eles, enfim, o que você quiser falar sobre isso, bota aí nos comentários, desde que respeitosamente. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, aciona o sininho da notificação, deixa o like aqui. Na tela aqui estão aparecendo outros 2 vídeos do canal, dá uma olhada. Se você curtir e se interessar, continua vendo aí. Quando você maratona, ajuda muito no andamento do canal aqui, é muito bom de verdade. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e